Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal Lições Bíblia com Rose, para nós fazer a nossa leitura como de costume neste dia. Nós estamos aqui na nossa lição de número 4 e o assunto da semana ainda é quando se vai a glória de Deus, né? Então esse é o assunto desta semana. E a nossa leitura de hoje, ela está aqui em Êxodo, capítulo 33 e o verso 18, eu estarei lendo aqui para vocês, que diz o seguinte: Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Aqui é Moisés, tá? Falando aqui para que Deus mostre a sua glória, né? E já nós vamos, né, sem perda de tempo, vamos para o nosso tópico 2 dessa lição de número 4 do quarto trimestre. Então, meus queridos, nós estamos aqui na nossa lição que diz o seguinte: sobre a retirada da glória de Deus. Amém? A glória de Deus, ela foi retirada, mas ela foi retirada em estágio. Então, eu vou ler aqui para que vocês entendam o que diz. Essa retirada aconteceu em alguns estágios, ou seja, não foi assim, saiu de uma vez, ali, rápido, não. Teve suas etapas. Então diz o seguinte: a glória se levantou dos querubins sobre a arca da aliança. Essa já foi um primeiro estágio. Passou para a entrada do templo, segundo estágio. Pairou sobre os querubins e ao pouco afastou-se completamente do templo, no terceiro estágio. E o quarto estágio, por fim, a glória de Deus se pôs sobre os montes das oliveiras. Amém? Esses são os estágios da saída da glória de Deus. Amém? Então diz o seguinte, nós lemos aí o quarto estágio da saída da glória de Deus. Então nós vimos que não foi assim de uma vez só, né? Teve lá seus estágios, como foi lido aqui nessa manhã. Então vamos nós para o ponto 1, que diz: o querubins e a nuvem. Aqui nós estamos falando a respeito ainda, né, do grande milagre que Deus fez ao povo de Israel. Não podemos esquecer que ainda estamos no assunto, né, da visão que Ezequiel teve da parte de Deus. Então diz o seguinte aqui no ponto 1: o querubins e a nuvem. Diz o seguinte: o profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da arca da aliança, ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Ou seja, para quem não sabe o que é esse propiciatório, a gente uma vez estudou bastante a respeito, mas a arca de Deus, esse propiciatório aqui, é uma arca toda de ouro, né? Ela é toda coberta de ouro e ela tem também a tampa de ouro, e em cima dessa caixote de ouro, né, tem os 2 anjos. Então eles estão aqui com essa dúvida aqui, o Aldo perguntando se está falando desse daqui ou é das 4 outras criaturas, né, que aqui fala o seguinte, né, as 4 criaturas da visão do capítulo 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que indica a retirada da presença de Deus. E essa nuvem está associada à nuvem, né, que nós lemos aqui o ponto 1, o querubins e a nuvem, né? A nuvem, o que eu quero falar aqui a respeito da nuvem, que esta nuvem, eu falei na lição passada também, que essa nuvem representa ali a presença de Deus, que andava com o povo de Israel no deserto, né? A nuvem protegendo eles sempre do calor, e estava ali com ele, né, a presença. Na peregrinação do deserto, essa nuvem acompanhava eles, tanto de dia como de noite. A forma de proteger, né? De dia, o sol quente, aí a nuvem vinha por cima, né, das suas cabeças, fazendo ali uma grande sombra para o povo andar, mostrando quanto que Deus cuidava deles e estava com eles. E à noite tinha um fogo, né, eu suponho, porque ou estava frio ou estava escuro, mas de qualquer forma também era a proteção de Deus iluminando ali as suas vidas
E o que nós queremos mostrar nesta visão é que, da visão de Ezequiel, é que Deus sempre cuidou deste povo, a qual nós estamos falando a respeito desta lição de número 4, né? Permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo, finalmente no templo. Ou seja, também vocês foram na lição 1, que a presença de Deus estava ali no tabernáculo, quando Deus falou com Moisés para fazer, Moisés obedeceu e fez. E depois eles chegaram um momento que a arca teve que sair do tabernáculo e foi para o templo, que aonde nós falamos de Salomão, que é onde também ali foi cheio do poder e da graça de Deus, né? Esse ponto 1, trazendo para o nosso dia hoje atual, nós vemos que a presença de Deus não foi de uma vez só que saiu, e nós sabemos que Deus sempre ele avisa, ele fala com o seu povo, mas às vezes o povo não dá ouvido e não quer obedecer a palavra, o profeta de Deus. Certo é que a glória de Deus saiu, ninguém percebeu, ninguém fez nada, devido ao pecado, porque nós estamos falando do pecado, foi o pecado que cegou as pessoas. Sabemos que quando o pecado cega o ser humano não consegue ver o precipício, o abismo que está ali na sua frente, né? Então, uma das coisas que o pecado, a primeira coisa que faz é cegar a visão das pessoas para que ela não veja o tamanho que é o abismo que está na sua frente. Então, o povo aqui, ele estava assim, né? Fazendo lá, e você viu que a presença de Deus, a glória de Deus, foi por estágio, ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém viu o alerta ali, né, acender, e enfim, eles terminaram ficando ali no prejuízo, né? E nós trazendo assim para o nosso dia de hoje, nossa vida pessoal, nós sabemos que quando estamos indo à casa de Deus, que nós perdemos a vontade de ir para a casa de Deus, nós não temos mais interesse para sentir a presença de Deus, nós não temos mais força para orar. E tudo isso também é um sinal para que nós devemos estar alerta, para que nós não venhamos também perder a graça de Deus na nossa vida, né? Então, esse aqui já é o nosso tópico 1 e o ponto 1. E nós já vamos passar aqui para o nosso tópico 2 e o ponto 2 também. Vamos lá? Bom, a retirada da presença de Deus, que está em Ezequiel 10, capítulo 18. Agora, nós já lemos, parou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo, né? Então, nós vemos que as pessoas do templo lá de Israel eles tiveram sim suas oportunidades de ver o que estava, né, realmente acontecendo, mas na verdade ninguém percebeu que a presença de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus foi saindo de pouco a pouco, né, ali do templo, da vida daquelas pessoas, até completamente, né, sair do templo, né? E diz então que o profeta Ezequiel, ele contemplou essa glória, né? Tudo isso ele contemplou a glória de Deus se retirando. E também depois ele vê, por causa, a razão, o motivo da glória de Deus não permanecer mais com o povo, que foi devido à desobediência da qual eles vieram a praticar, né? Porque Ezequiel, ele teve essa visão qual Deus deu a ele e ele contemplou tudo isto, né? A saída da glória de Deus deixou o templo, a destruição então do templo foi inevitável, né? Porque quando Deus não sustenta a casa, quando Deus não está na casa, a palavra de Deus diz que é em vão a vigilância. E se Deus não edificar a casa sem o alicerce de Deus, da palavra, da vigilância, a casa não fica em pé. Então, essa mensagem que diz para nós hoje é a qual nós devemos estar tomando todo o tempo, né? Buscando em Deus o refúgio para que nós possamos estar na presença de Deus. E nesta manhã, que Deus possa abençoar nossas vidas, a sua vida também, e que isso nunca aconteça na nossa vida, né? E vamos nós já para o nosso
3, que diz: por fim, a glória de Deus se pôs sobre os montes das oliveiras. Como nós lemos na abertura, é sobre o 4º estágio da saída da glória de Deus do templo, né? Que não saiu de repente, saiu por etapa. A 4ª etapa, por fim, a glória de Deus se pôs sobre os montes da oliveira, que foi a 4ª etapa, tá? Aconteceu a saída de vez da glória de Deus do templo. E Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o monte da oliveira. Ezequiel teve esse privilégio de demonstrar algo que ainda ia acontecer naquela época. E ele viu tudo isso e também tirou todas, talvez, as dúvidas, né? E entendeu o motivo devido a toda a destruição que houve na época dele ter sido levado como escravo para a Babilônia. E a glória de Deus sai do templo, foi para os Montes das Oliveiras e dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Eu creio que muitas pessoas já ouviram falar sobre o milênio, né? E eu creio que algumas pessoas ainda têm muita dúvida, mas enfim, o que nós temos que cuidar é agora, o momento é este, de nós cuidarmos da glória, da presença de Deus na nossa vida, né? E andar conforme a vontade do Senhor. Como nós dissemos que o livro de Ezequiel, a visão de Ezequiel, ela está ligada lá ao Apocalipse devido às figuras, falar dos fins dos tempos, né? Então, olha só, interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus Cristo. Lembra-se que da palavra de Deus, em Atos, capítulo 1, o verso 9, eu vou estar lendo aqui, que diz o seguinte: e quando dizia isto, vendo eles, foi levada às alturas em uma nuvem, e recebeu, ocultando aos seus olhos. Olha só que maravilha, você que crê em Deus, você que acredita no poder de Deus, você acredita nesta passagem aqui de Atos, aonde diz que os discípulos estavam conversando com Jesus, Jesus ensinando tudo isso que eles tinham que fazer, para que o poder, o Espírito Santo viesse sobre suas vidas, para eles resistir, né? Que hoje habita também na nossa vida. Então aqui a palavra certa é de que Jesus estava conversando com os discípulos e de repente ele ia sendo levado às nuvens, a nuvem foi se levantando seus pés. Eu acredito muito nessa passagem, que o poder de Deus pode todas as coisas. Diz que os discípulos ali, nós lendo, vemos que eles ficaram tristes, preocupados, pensando o que eles iam fazer agora. Eles iam ficar sem Jesus, Jesus estava indo, ele estava ficando e o povo queria matá-lo, porque além de ver que eles também eram seguidores de Jesus, sabemos que eles sofriam bastante, né? E ali o anjo de Deus chegando ali disse: olha, não se preocupa não, porque ele vai, mas ele vai retornar. Então, meus amados, nós estamos esperando aí a graça de Deus. Se não for este dia de buscar todos juntos, mas que todos nós vamos ter que ir ao encontro de Deus a qualquer momento. Então, o que nós temos que fazer é nos preparar mais ainda, amém? Então fica com Deus, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Tchau!